25, Mateus capítulo 25, é um texto bastante conhecido, do verso 1 ao verso 13. Nessa noite eu quero predicar uma palavra expositiva. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Todos encontraram? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidos, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Chamando o Senhor, disseram: abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Eu quero dar um título a essa prédica: sábios ou tolos. E para compreendermos esse texto, em que Jesus se encontra diante de uma pequena multidão, e ele fala com aquela multidão, ali tem escribas, fariseus, judeus. E Jesus, essa é uma ocasião muito atípica, onde Jesus está falando com aquela multidão, mas está olhando para um outro povo. Jesus está olhando para nós. Jesus está olhando para a igreja. Quando nós olhamos para um texto, quase sempre nós fazemos algumas perguntas para o texto. Quem escreveu e para quem escreveu? Esse é um texto que foi escrito para a igreja. Jesus está falando para aquela multidão, mas ele está olhando para nós. E nesse texto, Jesus ele começa com uma narrativa, onde ele diz que o reino dos céus é semelhante a... Essa frase de Jesus, que começa com João Batista lá no capítulo 4, quando João Batista chama as pessoas ao arrependimento e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu preciso dizer para você que depois que João Batista diz isso no capítulo 4 de Mateus, só nesse evangelho, 33 vezes Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a. 33 vezes. Há uma importância, tanto dada por João Batista, como por Jesus, em nos apresentar uma coisa que nós damos talvez pouca importância. É o reino dos céus? Não, é quando é o reino dos céus. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós que está aqui nessa noite dá muita importância ao reino dos céus. O que nós deixamos de nos perguntar é quando é o reino dos céus. Porque às vezes nós temos uma visão futurista, uma visão escatológica, e nós imaginamos que o que Jesus está falando
a respeito de reino dos céus, é de um momento que vai ser inaugurado lá na eternidade. Mas João Batista chama os homens ao arrependimento e diz: já é chegado, ou seja, já chegou. Esta palavra de João é no auristo. Então ele está dizendo: o reino do céu já chegou, ele já é chegado. Para compreendermos bem essa palavra, nós vamos dizer o seguinte: consideremos a nossa vida, considere você a sua vida como uma viagem de trem. Não os trens modernos que nós vemos hoje, mas os trens bem antigos, como eram aquelas Maria Fumaça. E o trem, quando parava em cada estação, havia uma necessidade de manutenir aquele trem. Então as estações, elas eram dotadas de várias lojinhas de souvenirs. E a cada estação, todas as pessoas, elas precisavam descer daquele trem. E enquanto elas desciam naquela estação, elas podiam desfrutar das inúmeras coisas que haviam naquelas lojinhas. Eu vou chamar uma estação de a estação que aponta para o reino de Deus, a estação da salvação. E quando nós que estamos nesse trem da nossa vida, da nossa existência, nós desembarcamos então nesta estação, na estação da salvação, que aponta para o reino de Deus. Nós temos então esse direito de, caminhando por essas lojinhas, verificar o que é importante para nós levarmos nessa nossa viagem que termina na eternidade. E quando João Batista, ele está falando que é chegado o reino de Deus, ele está dizendo que Jesus está chegando. E quando Jesus chega, ele inaugura em nós o reino dos céus. Por isso João Batista, ele nos chama ao arrependimento, ele não chama o arrependimento para que chegue o reino dos céus. Ele chama o arrependimento porque o reino dos céus já chegou. Porque o reino dos céus traz consigo alguns dos atributos inalienáveis de Deus, que vão nos proferir salvação, graça. Mas porque nós somos salvos, nós precisamos nos arrepender, diz João Batista. Há uma necessidade de arrependimento. E agora que nós descemos então nessa estação, e nós resolvemos levar Jesus conosco até a eternidade, nós compreendemos que também há uma necessidade de levarmos conosco o arrependimento, não só de nos deliciarmos do arrependimento quando nos encontramos com Jesus, mas de levarmos Ele conosco. Agora, diante desse cenário, nós voltamos a olhar para o texto, onde Jesus faz a descrição de 10 virgens, separadas em 2 blocos de 5. As 5 virgens são as noivas, esperando pelo noivo. As 5 virgens, tanto as sábias quanto as tolas, são a composição de igrejas, que podem ser igrejas como um ajuntamento de pessoas que servem a Deus, mas podem ser igrejas individualizadas, porque cada um de nós é a igreja do Senhor. Cada um de nós é a noiva do Senhor. E, às vezes, nós, olhando para esse texto, eu tenho a impressão, ou quase a certeza, que você já ouviu muitas vezes falando desse texto. E quando você ouviu falar, você tem sempre a impressão de que aquelas virgens que eram tolas, elas são completamente desprezíveis aos seus olhos. Mas hoje eu quero trazer algumas verdades desse texto que talvez nos faça pensar que sequer chegamos
a estatura das virgens tolas. Porque quando Jesus ele traz essa alusão de 5 virgens, ele está falando o seguinte: olha, igreja, nada acontece na sua vida sem que passe pela porta dos seus 5 sentidos. E há uma necessidade de você se preservar pura, de você se preservar virgem nos seus sentidos, que são o tato, o olfato, o seu paladar, aquilo que você olha, aquilo que você experimenta, o quanto você come ou o quanto você fala. Jesus está falando que todas essas igrejas já estão virgens no processo de regeneração. Sim, porque quando nós descemos nessa estação e recebemos a Jesus como nosso Senhor, tudo que nós precisamos para chegar à eternidade já está com Ele. Mas por que é chegado o reino dos céus? O arrependimento se nos propõe que nós devemos entrar num processo de regeneração. E nós entramos. Nós começamos a vigiar com os nossos olhos. Como diz o salmista, não porei coisas más diante dos meus olhos. Nós começamos a vigiar com os nossos lábios. E pode ser que nesse momento, nessa estação que você se encontra agora, porque cada um de nós, nessa viagem que fazemos, nos encontramos em estações diferentes da vida. Pode ser que nessa estação que você se encontra agora, todas as pessoas, elas te elogiam, porquanto você é virgem nesses seus 5 sentidos, porquanto você tem se preservado nisso, porque todas essas igrejas, elas já estavam completamente puras nesses seus sentidos. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz que ele tem a intenção de nos apresentar como noivas virgens ao noivo que vem nos encontrar. A palavra, ela nos propõe esse caminho de pureza, esse caminho de santidade, e nós vamos a cada dia que nos encontramos aqui, ou cada dia que nos encontramos na nossa reunião de ensino bíblico, nós vamos a cada dia olhando para as nossas mazelas, e cada dia mais nos preservando daquilo que o mundo nos oferece, a fim de que podemos purificar os nossos sentidos para o noivo. Jesus está falando aqui de igrejas que já alcançaram isso. Tanto as tolas quanto as sábias, elas já são virgens em 5, virgens nos seus sentidos. Mas existe uma coisa muito interessante, é que Jesus disse que 5 dessas eram sábias, e 5 dessas eram tolas, porque embora todas essas 10 virgens, essas 10 igrejas, esses 2 grupos de 5 igrejas, elas tinham nas suas mãos as suas lâmpadas, ou seja, são igrejas que caminham pela palavra, porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, quando o texto diz sobre as lâmpadas, está dizendo que essas igrejas, elas caminham embasadas naquilo que diz a palavra. Mas havia algo que 5 tinham e 5 não tinham. E aí nós precisamos compreender o que é esse azeite. Eu já vi inúmeras vezes pessoas dizendo que o azeite, ele, aqui nesse texto, como nas demais alegorias onde se fala do azeite, se refere ao Espírito Santo.
Mas eu não sei se extraordinariamente ou atipicamente, nesse texto, o azeite não pode ser o Espírito Santo, por razões muito simples. Uma delas é que todos nós dormiremos. Não importa se você é jovem, se você é adolescente, velho, todos nós dormiremos. E essa verdade que está sobre nós, estava sobre aquelas 10 virgens. O noivo tardou e elas dormiram, o que quer dizer que elas morreram. E 5 delas tinha azeite de sobra. Se considerarmos que o azeite se refere ao Espírito Santo, nós também vamos considerar que o Espírito Santo vai transpor conosco as portas da morte, e isso de certo não acontecerá. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola enquanto estamos aqui nesta vida. Então, o que seria, na verdade, esse azeite que mantém as lâmpadas da igreja acesa, nesse caso específico da parábola? O apóstolo Paulo, em Coríntios, no capítulo 12, num dos textos mais épicos paulinos, ele diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu seria como o sino que retine. Eu vou entoar som, mas não haverá em mim espiritualidade. O que dá espiritualidade ao crente é o amor. Se você pegar um copo com água e derramar sobre ele o azeite vai ficar por cima. Se você pegar um copo vazio e colocar o azeite e derramar a água sobre o azeite vai ficar por cima. Porque o amor é o mais excelente de todos, de todas as ações que a igreja pode empreender. Então, o azeite que essas noivas elas levavam não pode ser interpretado como o Espírito Santo. De certo que esse azeite é o amor. Mas algumas dessas igrejas levavam amor de sobra, e algumas dessas igrejas levavam amor não de sobra. Como funciona isso? Todas dormiram, porque todos nós dormiremos. E um dia, quando estivermos desapercebidos no nosso sono, no nosso descanso, depois de termos encerrado a nossa carreira aqui, nós ouviremos um clamor, uma trombeta soará e o noivo virá. É fato que a igreja tem em si essas características da pureza. É fato que a igreja tem em si esse caminho da regeneração dos sentidos. Mas o que faz com que algumas virgens elas entrem e algumas virgens não entrem? O que proporcionou a essas reserva de azeite e aquelas não? Eu diria que enquanto nós estamos nessa viagem da vida, dentro desse trem, nós estamos todos assentados nesse vagão que se chama igreja. E nesse tempo que estamos aqui, Deus oportuniza a nós nos amarmos
e servirmos uns aos outros. Eu sei que nós consideramos que a coisa mais importante para nós é amar a Deus. E quando nós falamos que há uma necessidade de nos amarmos, isso pode parecer estranho para você. E para compreendermos isso, nós teríamos que perguntar a Jesus: Jesus, como é essa coisa de que eu tenho que amar o meu irmão? O mais importante não é só amar o Senhor, não é só adorar o Senhor. E Jesus de pronto nos responderia: se você não consegue amar o seu irmão que está viajando nesse mesmo vagão que você, como poderá amar a Deus a quem você nunca viu? Se você não consegue compreender a pessoa que está caminhando contigo, se você não consegue compreender a pessoa que te cumprimenta todos os dias, como você vai compreender a Deus? O amor é de fato a mais excelente de todas as ações. Por isso João, no seu evangelho, no capítulo 1, diz: o verbo se fez carne. E se fôssemos conjugar esse verbo, Paulo, quando faz o texto no capítulo 12, ele sabiamente está fazendo a conjugação do verbo. Esse verbo é o amor. Ele é o amor. E por que nós devemos nos amar? Porque Ele nos amou primeiro. Agora, nós nos deparamos com 5 igrejas que têm um amor genuíno, e 5 igrejas que amaram por elogios, que amaram por um tapinha nas costas, que amaram um amor de recompensa. Mas quando elas chegam diante dos portais da eternidade, quando a vida se finda para essas igrejas, a sua lâmpada se apaga, porque o seu amor é um amor terreno. E o que se diz a elas: voltem lá aquelas pessoas que vendem o amor, aquelas pessoas que vendem o cumprimento, e comprem. O amor não é vendável. A nossa salvação, ela foi dada por graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui. E aqui não é outro lugar senão o vagão do conhecimento de Deus. E como conheceremos a Deus? À medida que nós nos conhecermos uns aos outros, por meio do relacionamento. Pode ser que você, nesse lugar onde você se encontra, nessa estação da vida que você está, você nem esteja interessado em se relacionar, você nem esteja interessado em se socializar. Pode ser que na hora em que nós terminarmos o culto, você vá correndo para casa, porque você não quer se relacionar com ninguém. Mas esse é o vagão, onde por meio do conhecimento, entre um e outro, nós chegaremos ao conhecimento de Deus. Nós chegaremos ao conhecimento de Deus. E quando nós olhamos para essas noivas, então nós nos impressionamos, porque as noivas têm as lâmpadas, as noivas têm a palavra de Deus, as noivas têm a pureza dos seus sentidos, elas transcendem um processo de regeneração e conseguem alcançar sucesso nele. Mas o seu amor não é real. É um amor de recompensa.
é um amor que não oferece sacrifício. E como nós oferecemos sacrifício no amor, é quando nós suportamos aquilo que nós não gostamos no nosso irmão. É quando nós toleramos as coisas que não nos são agradáveis. Porque o amor de Deus é um amor sacrificial. É um amor que oferta perdão. É um amor que chama para o relacionamento. O amor de Cristo é um amor que não há fingimento nele. Imagine quando nós falamos isso, você pode se sentir um pouco melindrado, mas eu quero te convidar a entrar na sala da ceia, onde Judas está sentado ao lado de Jesus. E Jesus toma um bocado de pão e o serve não na mão, mas coloca na boca dele. Jesus está dizendo: eu sou o facilitador para você. Eu sou o facilitador. Jesus não está dizendo: olha, Judas, como é que você fez isso? Judas, você pisou na bola. Judas, você errou. Judas, eu não aguento mais ver você roubando caixinha. Não é isso que Jesus fala. Jesus está oportunizando a Judas, abrindo a porta de oportunidade para mudança e para transformação. Enquanto estamos nesse trem e enquanto estamos nesse vagão, esta porta de oportunidade, ela se abre diante de nós. E não importa se você, no seu processo de regeneração, você já se encontra regenerado em todos os sentidos. Não importa quanto que a sua lâmpada ou o seu conhecimento da palavra se encontra acesa. Quando você dormir, a única coisa que vai restar para você se apresentar diante da eternidade é o amor com que você nos amou. É o amor com que eu amei você. Por isso, nessa noite, amados, nessa noite em que ainda estamos dentro desse trem, ainda estamos em tempo hábil, ainda estamos em tempo oportuno, Jesus aponta para a realidade dessas noivas, e Ele diz: olha, quando nós vamos comprar esse azeite, quando o azeite, quando o amor que move o nosso evangelho é um amor fingido, é um amor não real, é um amor não verdadeiro, a gente vai atrás dos elogios, a gente vai atrás de pessoas que nos digam que nós somos bons, que nós somos suficientes. Mas quando nós voltamos, nós temos uma surpresa desagradável. Nós olhamos para o noivo, e o noivo olha para nós e diz: eu não te conheço. Quando pensamos nesse texto de Jesus olhando para alguém que foi comprado por alto preço, e ele dizer: eu não te conheço, e isso nos traz assim um choque. E nós, eu pessoalmente me perguntei muito: Senhor, como assim eu não te conheço? Mas por mais que pareça complexo de se entender, esse é um texto fácil da gente entender. É que Jesus, Ele morreu em nosso lugar, Ele carregou os nossos pecados, mas Jesus, Ele não conheceu o pecado. Então, quando nós chegarmos lá, que o amor não tiver nos lavado, que o amor real não tiver nos dado vestes limpas e brancas,
que o amor não tiver nos transformado, que o amor que moveu a nossa vida, o amor que impulsionou o nosso evangelho tenha sido apenas um amor terreno, nós vamos chegar diante dele e ele vai dizer: eu não te conheço. E ele não vai dizer: eu não te conheço por maldade ou por punição. É porque o amor que nós carregamos não nos limpou dos nossos pecados e ele não conhece o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não conhece, não conheceu e não conhece o pecado. Durante todo o tempo que Jesus caminhou por essa terra, ele não conheceu o pecado. E é por isso que, se nós chegarmos lá, condutores desse pecado, dessa escravidão, ele haverá de nos dizer: eu não conheço você. Mas a boa notícia é que em percentual de 50%, Jesus diz: mas há as igrejas sábias que fazem perpetuar no seu coração o amor genuíno, o amor verdadeiro. E nesse momento, eu quero dizer que nessa viagem que nós fazemos, eu considero que esse momento é o início de uma nova estação que nós chamamos de ano. Nós estamos desembarcando nessa estação que é o ano de 2026. E eu quero aproveitar, enquanto desembarco nessa estação, para pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me perdoe. Tenha paciência comigo. Se ofertei a você um amor que não tenha sido genuíno, me perdoe. Tenha paciência comigo. Eu ainda não multipliquei o azeite da viúva. Eu ainda não ressuscitei mortos. Mas eu quero, nesse ano de 2026, oferecer a você um amor genuíno. Eu quero compreender mais você. Eu quero me oferecer para ser um ombro amigo nas suas adversidades. Eu quero me oferecer para esclarecer aquilo que possa ser uma dúvida no seu coração, se assim eu puder. Nessa estação de começo de ano, eu quero pedir perdão à minha família, se em 2025 eu não amei como eu devia. Eu quero pedir perdão aos meus pastores, se eu não servi como eu devia servir, porque o amor de elogios não atravessa as portas da morte. Só o amor genuíno, o amor verdadeiro. E eu confesso que, enquanto eu preparava esse texto, eu me perguntei: será que o meu amor é um amor verdadeiro? Será que eu tenho feito isso, Pai? Eu sei que eu tenho caminhado nessa estrada da regeneração, buscando submeter os meus sentidos à pureza de Deus. Eu sei que eu tenho caminhado com essa lâmpada que é a palavra do Senhor, mas com toda sinceridade eu abro hoje o meu coração a você e digo: eu não tenho certeza se o meu amor é um amor
tenho certeza se o amor com que eu amo você Coloque é o suas amor marcas que em Ele mim. me amou também. Coloque as marcas que Por isso, eu quero, diante dessa estação, que é o reino dos céus, seguir o conselho de João Batista. E hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo. E faço isso com muita simplicidade. Me perdoe, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Vamos fazer uma reflexão em cima dessa palavra. Aleluia. Essa palavra veio de encontro aos nossos corações no início desse ano. E eu creio que é uma grande oportunidade. Aleluia. Uma oportunidade para nós vivenciarmos o maior de todos os dons. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não vai adiantar. Fica desconfortável aí na sua cadeira. Amém? Ore aí por você agora. Peça perdão todas as vezes que você cria restrição e fica com restrições no seu coração. Libere seu passado agora. Aleluia. Libera seu coração, libera seu passado, libera 2025. Se o Senhor está falando conosco novamente a respeito disso, nós vamos novamente liberar. Vamos oferecer arrependimento ao Senhor. E vamos perdoar e vamos amar. Na medida que nós nos limpemos dessa sujeira, da amargura, da tristeza, do desapontamento. Na medida que tiramos esse lixo dos nossos corações, o Senhor tem a oportunidade de nos encher com o amor dEle. Pai, nós queremos sim, Pai, no nome de Jesus, nos posicionar diante dessa palavra. Nós temos sido falhos e nós queremos mais do Teu azeite. Nós queremos mais dessa presença amorosa. E nós queremos cumprir o primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor e amar os nossos irmãos e amar o próximo. Nós queremos, Senhor, ser encontrados, aprovados. E pedimos, Senhor, venha, Jesus. Remove o lixo das estações que nós passamos. Resquícios, Senhor, das estações. Sofrimentos, dores, ressentimentos. Até coisas mesmo, Senhor, que nós esquecemos. E também, Senhor, do ano passado, nós não queremos, Pai, no nome de Jesus, que o nosso azeite não transborde, que a Tua presença não transborde em nós, que a Tua presença gloriosa e amorosa transborde e encha as nossas lamparinas, Senhor.
Shureira labalabalas. Here labalabalabas. Here labalabalabas. Gera em nós uma consciência limpa. Gera sentidos limpos. Gera sentidos limpos, Senhor. Nós pedimos essa limpeza no nosso ser, o nosso caminhar, o nosso tato, olfato, paladar, ouvidos, audição, Senhor, olhos. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos agora. Nós nos direcionamos para esse novo destino. Nós declaramos novo destino para as nossas vidas. Nós renovados no Senhor, vivendo sonhos e propósitos do Senhor, vivendo a Tua palavra. Ouça a música agora e vai fazendo aí a sua oração, amado. Está onde o Senhor está. E se o Senhor habita no meio de órfãos e viúvas, é lá que queremos estar. Nos lugares mais longínquos ou nos mais pertos, sabemos que em teu coração queima por pessoas. E onde há pessoas, lá nós queremos estar. Do rico ao pobre,
suas mãos, queremos ser os seus pés. E olhar com os teus olhos de graça e amor. Ore. Ore mais. Nós precisamos orar mais. As verdades explícitas do Senhor, elas precisam, via oração, transformar alguma coisa em nós. E cada vez que vem uma verdade revelada, nós precisamos internalizá-la. Nós precisamos deixar de ser ouvintes. Nós precisamos dar bom testemunho das verdades do Senhor. Então a cultura da oração, da meditação, ela vai ser mais intensa nesse ano. Amém? Ela vai ser muito mais intensa nesse ano. E eu oro, e a minha expectativa com relação ao coração de Deus é que haja milagres, que haja manifestação do céu aqui na terra, com maior intenção. E que nós, como igreja do Senhor, possamos ser avivados e realmente nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós aqui. Que os nossos sentidos espirituais sejam despertados. Que nós possamos amar ao Senhor e amar aqueles com os quais nós convivemos, com aqueles que nós congregamos. Nós temos uma resposta do céu. Nós somos devedores em amar aqueles com os quais nós congregamos. Ore a respeito disso, que as suas afeições sejam transformadas segundo as afeições de Cristo pela sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Quero agradecer a você por estar aqui, por você não ter dado férias ao Senhor, né? Você não ter dado férias, né? No domingo congregacional e na quarta-feira. Nós já voltamos, gente. Quarta-feira, nós já voltamos a congregar. E o irmão Ronaldo já deu a primeira aula. Vocês precisam ver a primeira aula. Foi pancada. Então, as atividades normais da igreja, a igreja não tira férias, tá bom, gente? Então, nós já voltamos com a reunião de quarta-feira e a de domingo normalmente, amém? A da casa ali da sala de oração volta quando? Na sexta-feira agora já volta a sala de oração, amém? Pode acender as luzes, amém? Obrigado. É bom ver a cara de vocês daqui para ali. Ah, a Joyce está aqui, gente. A Shelly e Darlon chegaram diretamente do Piauí. Sejam bem-vindos demais da conta. Eu sei que vocês queriam ficar, né? Mas Brasília ainda tem um segredo. Amém? Sejam bem-vindos demais da conta. Alessandra, leva nosso abraço para a mamãe, tá bom? Que Deus abençoe você lá demais da conta. E obrigado. A gente se vê na quarta-feira, amém? Seja bem-vindo, tá, Daniel? Seja bem-vindo. Amém? Está assim, tão timidinho, né? Amém. Assim, mãozinha levantada, agradecendo ao Senhor, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, vamos lá? E a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, assim como comigo. E o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz nessa semana, em nome de Jesus. Amém, gente?